Hoje, um dos cenários mais complexos e perigosos está centrado no Oriente Médio e na Europa Oriental, duas regiões que, embora geograficamente distantes, estão profundamente conectadas pelos interesses de grandes potências. De um lado, temos o Oriente Médio, uma região marcada por décadas de instabilidade. O grupo Houthi, que controla grande parte do Iêmen, tem se destacado não apenas pela resistência local contra a coalizão liderada pela Arábia Saudita, mas também por seus ataques coordenados contra Israel. Esses ataques têm como objetivo declarado apoiar o povo palestino em meio ao conflito em Gaza. Mas a questão vai além. Eles refletem o alinhamento estratégico entre o Irã, principal apoiador dos Houthis, e outras potências como a Rússia. Do outro lado, na Europa Oriental, está a guerra na Ucrânia, um conflito que inicialmente parecia limitado a disputas territoriais, mas que hoje atrai combatentes e recursos de diversas partes do mundo. A Rússia, em busca de força adicional para sustentar suas operações, está recrutando mercenários de lugares inesperados, como o Iêmen, criando uma teia de interesses militares que une essas duas regiões. Essa interseção entre Oriente Médio e Europa Oriental não é apenas militar, é também geopolítica. Países como os Estados Unidos e aliados da OTAN estão diretamente envolvidos em conter a influência russa e iraniana. Enquanto isso, a China observa e colabora silenciosamente, aumentando sua influência econômica e tecnológica sobre a Rússia e seus aliados. Recentemente, o grupo Houthi chamou a atenção do mundo ao realizar ataques inéditos com mísseis balísticos hipersônicos. Um de seus alvos principais foi a base aérea de Nevatim, localizada na região de Negev, em Israel. Esse ataque, além de ser um marco tecnológico para os Houthis, teve um significado político profundo. Foi uma demonstração de apoio à resistência palestina e libanesa, em resposta direta às ações israelenses na faixa de Gaza. Os mísseis hipersônicos utilizados pelos Houthis representam uma escalada significativa. Esses armamentos não são apenas mais rápidos e difíceis de interceptar, mas também sinalizam a crescente sofisticação militar do grupo, algo que não seria possível sem o apoio de aliados como o Irã. A capacidade de realizar ataques com precisão a uma base militar israelense demonstra que os Houthis estão expandindo sua influência além do Iêmen, projetando poder em uma escala regional. Mas o impacto desses ataques vai além do campo de batalha. Eles aumentaram a pressão sobre Israel e seus aliados, como os Estados Unidos, que formaram coalizões militares para conter as operações dos Houthis no Mar Vermelho. Essas ações também complicam as cadeias de suprimentos marítimos, atingindo navios e portos estratégicos, como o de Eliat, em Israel. Para Israel, os ataques são um desafio direto à sua segurança nacional, enquanto para os Estados Unidos representam uma ameaça à estabilidade de uma das rotas comerciais mais importantes do mundo. Como resultado, vemos uma escalada de retaliações, incluindo ataques aéreos e sanções econômicas, criando um ciclo perigoso que afeta toda a região. Enquanto os Houthis ganham destaque por suas operações militares no Oriente Médio, outro desdobramento alarmante ocorre em paralelo. O recrutamento de mercenários iemenitas pela Rússia para lutar na guerra na Ucrânia. Relatos indicam que centenas de iemenitas, muitos deles jovens, sem experiência militar, foram atraídos por promessas de empregos bem remunerados, cidadania russa e estabilidade financeira. Porém, ao chegarem à Rússia, essas promessas rapidamente se transformaram em coerção. Recrutados à força, esses homens foram enviados às linhas de frente do conflito ucraniano, onde enfrentam condições de guerra extremas, incluindo bombardeios constantes, falta de treinamento adequado e ausência de equipamentos básicos, como roupas de inverno. Esse recrutamento não é um movimento isolado. Ele reflete a aliança estratégica entre a Rússia e os Houthis, intermediada pelo Irã. Para a Rússia, que enfrenta uma crescente escassez de soldados devido às altas baixas na guerra, esses combatentes estrangeiros representam uma solução prática. Por outro lado, para os Houthis, o envio de mercenários reforça sua aliança com Putin e amplia sua influência na política internacional.
Além disso, essa prática expõe a precariedade de muitas comunidades no Iêmen, onde a pobreza extrema e a falta de oportunidades deixam a população vulnerável a esquemas de tráfico de pessoas. Empresas com vínculos diretos com líderes Houthis desempenham um papel central no aliciamento desses indivíduos, prometendo salários altos e funções administrativas, mas os enviando, em vez disso, para as frentes de batalha na Ucrânia. Para os Estados Unidos e seus aliados, essa movimentação é preocupante. Ela ilustra como a Rússia está recorrendo a táticas cada vez mais criativas, embora moralmente questionáveis, para prolongar o conflito na Ucrânia. Além disso, a colaboração russa com os Houthis, um grupo já classificado como ameaça regional, cria um precedente perigoso, onde conflitos locais e globais se entrelaçam de maneira imprevisível. Além de sua participação na guerra por meio de ataques de mísseis e recrutamento de mercenários, o grupo Houthi tem causado impacto significativo no Mar Vermelho, uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo. O governo iemenita, liderado pelos Houthis, declarou abertamente que continuará mirando navios vinculados a Israel enquanto os ataques a Gaza persistirem. Essas ações, que incluem a captura de embarcações e ataques a navios comerciais, interromperam o tráfego marítimo na região e criaram um caos econômico para Israel. Um dos incidentes mais marcantes foi o ataque ao navio Galaxy Leader, de propriedade israelense. O navio foi interceptado e retido em águas territoriais do Iêmen, com sua tripulação mantida como refém. Essa ação não apenas prejudicou o comércio marítimo israelense, mas também trouxe à tona a vulnerabilidade de rotas críticas, como o Estreito de Bab al-Mandab, que conecta o Mar Vermelho ao Golfo de Aden. Essas operações marítimas demonstram a capacidade dos Houthis de projetar poder além das fronteiras terrestres do Iêmen. Equipados com drones e mísseis fornecidos por seus aliados regionais, como o Irã, eles transformaram o Mar Vermelho em um campo de batalha estratégico. A interrupção das rotas comerciais afeta diretamente a economia israelense e força os Estados Unidos a redobrar sua presença militar na região, com grupos de ataque de porta-aviões e destroyers sendo mobilizados para garantir a segurança marítima. Entretanto, a resistência iemenita vai além da força militar. Ela também tem um peso simbólico. Os Houthis posicionam suas ações como uma luta contra o que chamam de genocídio palestino, ganhando apoio de outros grupos no Oriente Médio e até mesmo de vozes críticas a Israel em âmbito internacional. Essa narrativa fortalece a legitimidade do movimento Houthi entre seus aliados e aumenta a pressão diplomática sobre os Estados Unidos e Israel. O Mar Vermelho, agora palco de conflitos, não é apenas uma questão de geopolítica, mas também um ponto de atrito econômico e humanitário. Com ataques a navios comerciais e portos israelenses, os Houthis não apenas prejudicam seus inimigos, mas também desafiam o equilíbrio de poder no Oriente Médio, demonstrando que mesmo uma nação devastada pela guerra pode influenciar o cenário global de maneira significativa. Deixo aqui mais um vídeo que com certeza você vai gostar.